Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Desta vez é esse segmento de vídeo chamado Toques da Bolsa, que chega ao vídeo de número 98. Os vídeos que eu mais gosto de fazer aqui no canal são as análises de cenário e os toques da Bolsa, porque esses a gente fala de um patamar assim um pouco mais abstrato, não cai tanto na análise apenas numérica, porque na verdade às vezes não, né? Muitas vezes, na realidade, tem que haver uma consonância entre o que são os dados numéricos e aqueles dados que são esses abstratos, que são os de mercado, que é onde ali tem alguma informação, alguma coisa que está nos dando aquele direcionamento, e quando a gente junta eles e isto entra em sintonia, parece que esse é o momento, claro, quando tudo favorece, de ingressar numa ação ou aumentar a posição, muitas vezes até de uma forma bastante considerável. O fato é o seguinte: teremos agora, em dezembro, o leilão número 2 do ano de 2023, que vai ser proporcionado pela ANEEL, são linhas de transmissão, e nós precisamos verificar aí como isso aí, de alguma maneira, pode afetar aquelas empresas que são do nosso canal, ou até favorecer, ou até prejudicar também outras empresas que não fazem parte da nossa carteira. Eu vou começar por essa notícia que foi publicada pela Suno Notícias. Ela é assinada pelo Eduardo Vargas, e veja que essa notícia ela foi publicada no dia 23 de novembro de 2023, no dia de ontem, hoje é dia 24 de novembro de 2023, e este vídeo somente deverá ir ao ar no dia 25 ou no dia 26, porque já temos vídeos para publicação no dia 23. Mas veja aqui que a manchete ela é muito interessante. Veja que a Taesa será impactada, é uma pergunta, né? Taesa será impactada por edital bilionário do Tribunal de Contas da União. Até é interessante, né? O edital do Tribunal de Contas da União. Na verdade, a primeira vez que eu me deparei com essa notícia, eu senti isso aqui tinha um jeito de ser uma clickbait, né? Que são aqueles cliques, são aquelas iscas para tu ir lá e marcar um clique. Então, eu fiquei muito desconfiado, mas eu sempre acompanho essas notícias justamente porque, como faz parte aqui do canal, e eu vou mostrando para você como que eu procedo toda vez que eu encontro essas informações. E essa notícia aqui, por que eu achei que ela é uma clickbait? Porque na verdade ela se refere só a Taesa, mas se você for ler aqui o corpo da notícia, ela traz informações que vêm da Folha de São Paulo, e o que ela está se referindo é ao fato de que o Tribunal de Contas da União ele deve aprovar o edital do leilão de 21 bilhões, que na verdade não é do Tribunal de Contas, ele é um edital da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL. E veja que isto pode ser do interesse, segundo a reportagem, da Taesa, da Copel, da Alupar e outras demais companhias elétricas que ele cita aqui na reportagem. Portanto, não é exclusividade da Taesa. Eu imagino que, por saberem que a Taesa é uma das empresas que é muito acompanhada pelo mercado, eles colocam justamente para fazer a chamada para a notícia. E aqui vamos aos fatos, né? Então a expectativa é que o Tribunal de Contas da União tenha certame previsto para dezembro, então dezembro agora de 2023, feito através da B3, e o lote 1 é o lote que concentra os maiores valores, ele chega a concentrar 94% das obras, e o orçamento dele é de 17 bilhões, veja que é bastante elevado o valor, principalmente quando a gente viu que nós estamos nos referindo a 21 bilhões, então claro que é a maior parte, né? Então está dentro do lote 1. O leilão da ANEEL, ele inclui na realidade 3 lotes, que envolvem 9 empreendimentos, então provavelmente os lotes serão divididos em sublotes, que vão se estender por 5 estados. A extensão em quilômetros desses lotes é de quase 4.500 quilômetros. E a pergunta que é feita lá no início, ela é respondida aqui nesse parágrafo, né, que segundo o analista da Suno Research, então é da própria companhia, leilão não deve afetar a Taesa. O afetar aqui, eu imagino que é no sentido de que a companhia não vai participar. O que acontece é que lá atrás, durante as teleconferências de resultados, empresas, né, como por exemplo
A Isacetep, que já teve 3 lotes arrematados no leilão número 1 deste ano, Neoenergia, CEMIG, Copel, já sinalizaram que não tem interesse na participação desse leilão. E aí sim, uma notícia mais interessante aqui da Infomoney, ela é assinada por Augusto Diniz, e ela já é de 2 dias atrás, então essa aqui, a meu ver, bem mais representativa essa notícia, porque ela começa assim, ó, maior leilão de transmissão e investimentos já realizados tem mais ausências do que presenças. Aí sim, aí essa aqui é uma notícia que me parece interessante e relevante. Por que? A gente começa a se perguntar, por que teria, né, mais ausências do que presenças? Eu acredito que, claro, está se referindo aos grandes players que anunciaram lá nas suas teleconferências de resultados que não participariam desse leilão. E é exatamente o que vai ser citado aqui, né? Porque as empresas de energia, durante a transmissão de suas as empresas de energia com atuação no segmento de transmissão durante as suas teleconferências de resultados do terceiro trimestre, essas que nós estamos analisando aqui no canal, elas já anunciaram, né, que vão se comportar conforme suas análises internas na participação do próximo leilão, que vai acontecer então no dia 15 de dezembro. O que acontece é que o leilão aqui inclui, como nós vimos, 3 lotes, depois eu vou dar uma olhadinha rapidinho no edital, no total aqui, como nós já vimos, de 21,7 bilhões. O lote 1 exigirá, veja aqui já tem até uma informação diferente, 18 bilhões em investimentos, uma entrega aqui de 1.468 quilômetros de linha de transmissão que vai englobar aqui Maranhão, Tocantins e Goiás. E veja aqui, Eletrobras e a Alupar informam que provavelmente, né, devem participar desse leilão. Então eles informam aqui participação no certame. Na verdade estão estudando essa participação. Ao passo que Isacetep, Taesa, CEMIG, Neoenergia, que são as que estão contempladas nessa notícia, devem então ficar de fora do leilão, conforme eles anteciparam nas suas teleconferências de resultados. Olhando aqui para as argumentações de cada companhia, veja que a Eletrobras, no caso, ela quer promover um crescimento orgânico. E o crescimento inorgânico, aliás, por decorrência, ele depreende de novas aquisições, principalmente essas que são com expansão através da participação em leilões. Por outro lado, a Alupar, ela, segundo essa reportagem aqui, né, está de olho, ela não chegou a mencionar nada sobre isso durante a sua teleconferência de resultados. Isso aqui é decorrente justamente da entrevista que foi dada para essa reportagem aqui da Infomoney, né? Então, o CFO da companhia, o que ele diz assim, ó, que a empresa está de olho, né? E, em princípio, nossa intenção é tudo que for viável participar. Então, estão estudando, se for viável, se for do interesse da companhia, eles devem fazer a participação. O pessoal da Alupar, então quem tem ação aí, fica atento porque pode até abrir um score de torcida. Já a Isacetep, a gente sabe, ganhou 3 lotes no último leilão, no leilão número 1. Ela tem aí esse foco, né, voltado para o seu crescimento, mas já comunicaram que não participarão aqui desse leilão, o leilão número 2 de 2023, exatamente porque já tem que desenvolver esses 3 lotes que foram adquiridos no leilão anterior. De qualquer forma, veja aqui o que diz a companhia, a gente vai continuar sendo rigoroso antes de entrar em qualquer leilão e de tomar posição de um possível novo crescimento. Então, claro, a companhia vai se manter sempre nesse padrão, é o padrão da Isacetep que faz parte da carteira aqui do canal. Já a Taesa, então, que foi mencionada na outra reportagem da Sul, característica desse leilão, segundo a companhia, não os atrai. Então, para os próximos leilões, aí sim, aí a companhia vai analisar, estudar uma forma muito criteriosa para a sua participação, para que eles possam se posicionar dessa vez de uma forma competitiva. A expectativa, na verdade, é que o leilão número 1 de 2024 seja de fato um leilão até maior do que esse leilão aí, de
do final agora de 2023. E eu não tenho ainda as informações corretas sobre ele, mas me parece que ele é mais particionado. Então propicia que você distribua mais entre as companhias. Então faz maior sentido se guardar para esses próximos leilões. A gente já vai ver como é que eles de fato estão distribuindo, né? Então aqui, ó, segundo o executivo, já se iniciaram, entretanto, as avaliações para participar do leilão de transmissão de março, que vai ser o leilão número 1 de 2024. Então, o que a gente observa aí é que, na verdade, o leilão do ano que vem, ele acaba se tornando aí bem mais atrativo. Vamos ver o que diz a CEMIG. Lotes não tem sinergia. Não tem sinergia aqui com o negócio deles, né? Então, na teleconferência, eles também já avisaram que não participariam desse leilão. O que acontece aqui? Ó? Os lotes ofertados pela ANEEL não têm sinergia com os lotes que a companhia possui hoje em dia em operação. Então eles não encontraram esse patamar de semelhança para que eles possam participar. Já a ANEEL Energia, ela traz aqui, ó, que, no seu entendimento, né, esse leilão que está sendo ofertado não é estratégico para a companhia. E é curioso aqui porque o CEO da companhia, ele menciona o seguinte, ó, leilão é muito focado no lote 1, eu também concordo com isso, que é de corrente contínua. Então ele está avaliando do ponto de vista essencialmente técnico, onde não temos sinergia e não é estratégico. Então eles avaliaram aquilo que está saindo do foco da companhia. E eles, agora entrando no foco, buscam entregar a entrega dos projetos de transmissão que eles já têm em desenvolvimento. E dentro desse contexto, a própria ANEEL já fez a publicação do edital do leilão número 2, só que, claro, né, como diz a reportagem, aguarda ainda o ok final do Tribunal de Contas da União. Aí eu separei algumas informações aqui interessantes, né, para que a gente possa saber do que trata o conteúdo. Mas, por exemplo, se você quiser se aprofundar, você vai ter que ir aos anexos. Eu não trouxe os anexos aqui, é muita informação, mas veja que ele está quebrado aqui, né? Basicamente isso aqui significa que ele vai quebrar em 3 lotes. Nessa rápida leitura que a gente faz aqui. Aí se você preferir saber se a sua companhia for participar, você pode se antecipar sabendo o que vai acontecer nesses lotes. O que eu trouxe aqui de informação que eu acho que é relevante para a discussão e para o debate aqui desse vídeo do canal é com relação, por exemplo, né, às datas de entrega, ou seja, as datas de entrega que vão impactar nos prazos de concessão, que ficam de 30 a 40 anos. E veja que o lote maior, aqui por isso que eu falei são 3 lotes, né? O lote maior, que é o lote 1, ele está quebrado em 4 partes, e a entrega dele, ou seja, para entrada em operação comercial, no dia 30 de março de 2030. Então, você vai ter aí pela frente, considerando o ano de 2024, 7 anos para ele entrar em funcionamento, o lote 2 em setembro de 2029 e o lote 3 em março de 2029. Então, é o prazo que as companhias têm, dependendo, né, de qual vai ser o deságio que elas vão obter dentro dessa concorrência, vai ser possível elas colocarem mais esforço até para entregar antes, porque quanto antes se entrega, antes se começa a receber a receita anual permitida, e em recebendo a receita anual permitida tem um impacto no EBITDA e, consequentemente, né, em todos os demais resultados da companhia. E por falar em receita anual permitida, veja que o lote 1 no total aqui, ó, ele vai ser de 3,2 bilhões a receita anual permitida. O máximo, né? Evidentemente que conforme se vai vencer o leilão, aí é conforme o deságio que é oferecido pela companhia. Se você prestar atenção aqui, você vai ver que o lote 1A ele é 2,1 bi, o lote 1B é 828 milhões, ele é maior do que qualquer um dos lotes do leilão número 1, só para você ter ideia. O lote 1C, 120 milhões, e o lote 1D, 120. O somatório de todos esses lotes
é que vai gerar esse 3,2. Já o lote 2, 451 milhões, que é mais ou menos o padrão do que tem leiloado a ANEEL, assim como o lote 3, os 451 milhões do lote 2, ele é dentro do padrão dos leilões maiores da ANEEL, né, dos maiores valores de lote. E o número 3 está ali na posição intermediária. E daí que a gente vê, né, o quanto se destoa esse valor do lote 1, mas principalmente do 1A aqui, porque esse aqui está em punho bem isolado e vai ter um esforço aí significativo para que se coloque recurso a fim de venha a pleno, né, a sua realização. A gente viu ali que ele vai passar ele vai começar no estado do Maranhão, vai passar por Tocantins e vai chegar no Mato Grosso. Então ali são áreas bem complicadas de se passar. Eu acho que é por isso que empresas como, por exemplo, Taesa, Exa-Cetep, claro, não está participando porque já ganhou outros lotes, mas a Taesa em particular, pelo tamanho que ela representa, a fazer toda essa alavancagem me pareceu que a companhia entendeu bastante complicado. Quem vencer vai ter um quê a mais ali, me parece, do ponto de vista de investimento, porque vai passar por terras ali, que agora, segundo o Supremo Tribunal Federal, né, que eliminou o marco temporal por terras indígenas, isso aí é sempre um complicador. E se a sua companhia, que você possui na carteira, for participar no leilão, veja que aí pode surgir ótimas oportunidades, inclusive para quem obtiver ali o lote 1 e o lote 2, que é onde eu vi algo interessante, principalmente se o deságio não for muito significativo. Lembrando que quanto maior o deságio for aplicado, menos se recebe daquela receita anual permitida. Acompanhe para ver o resultado final, se a sua empresa obteve sucesso, se você vai ter a chance de melhores rendimentos através dos seus dividendos ao final desses projetos. Dito isso, vou ficando por aqui, espero você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!